Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. E aí, tudo bem? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o cenário atual do nosso mercado, do meu mercado de coworking, né? E eu tô tentando fazer uma gambiarra aqui. Tenho um celular aqui na minha frente, eu tô no YouTube, e ali atrás eu tô no Instagram, e eu vou tentando fazer essa live mútua. E a partir de hoje, todos os dias, às 9h17, eu tô aqui ao vivo para comentar um pouco sobre a minha experiência no mercado de coworking, enfim, o que eu tenho vivido e como que eu tenho atravessado isso tudo, né? A gente espera que muito em breve todo mundo saia dessa situação e eu tenho tentado, como eu já venho dito algumas vezes aqui, eu tenho tentado muito enxergar tudo numa perspectiva do futuro, né? Na perspectiva da oportunidade, na perspectiva de conseguir aproveitar o momento para se preparar para um futuro, né? Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa que eu queria falar hoje é o seguinte: como que começou isso tudo lá na nossa empresa, né? Minha empresa é a CWK Coworking, como que começou essa história dos clientes sumirem e tal? Mais ou menos dia 20 de março, era uma sexta-feira, e as pessoas simplesmente não começaram a não ir trabalhar. E no sábado e no domingo a gente teve um turbilhão de pessoas querendo prorrogar contrato, prorrogar pagamento e, enfim, alguns cancelamentos também. E a gente tava assim sabe quando você tá no olho do furacão e você fala, putz, e agora, né? E aí, enfim, eu em casa, sozinha com o meu menino, tendo que dar conta de tudo, né? Literalmente, de todas as partes da minha vida, mas, bom, botei a minha cabeça no lugar, comecei a planejar, né? E essa é uma grande característica que eu tenho, que é planejar as coisas, né? E eu acho que isso faz com que eu tenha um resultado futuro melhor, né? Então eu vou lá, eu tento enxergar, nesse caso é bem assim desafiador, né, gente? Todo mundo sabe, porque é uma situação muito atípica, até todo mundo foi pego de surpresa, e eu tento parar, planejar, olhar por fora para poder executar depois. Então, o que aconteceu? Os clientes começaram a pedir prorrogação de prazo, prorrogação de pagamento, encurtamento do contrato. E aí eu falei, bom, peraí, primeiro, antes de responder qualquer um e tal, deixa eu sentar aqui e fazer meu fluxo de caixa. Então, hoje essa é a primeira dica dessa live, né? Você senta literalmente, abre uma planilha, ou se você tem um sistema, no nosso caso a gente usa um sistema operacional, chama Conexa. Ele é um sistema próprio para a empresa de coworking, e esse sistema operacional ele é alimentado diariamente por mim e pela Mônica. Nós duas fazemos a área financeira da empresa. Então, quando você tem isso alimentado diariamente de uma forma correta, o que é a forma correta de você alimentar um fluxo de caixa? É a classificação das contas corretamente. Então, aquilo que é folha de pagamento vai para a classificação de folha de pagamento, aquilo que é despesa recorrente vai para uma despesa recorrente, enfim, a gente procura classificar da melhor forma possível. Então, na hora que eu tiro um relatório desse sistema, ele vem bem conforme a realidade. E uma outra coisa que eu faço, que eu acho que ajuda demais, e aí também vai uma dica, né, para manter seu fluxo de caixa em dia, é conciliar ele com o seu banco diariamente, né? Então, todos os dias, eu ou Mônica, a gente pega o extrato bancário e tudo que está no extrato a gente identifica no sistema, né? E isso faz com que eu tenha uma fotografia da realidade muito grande ali no meu sistema operacional. Então, o que eu fiz quando tudo começou, os clientes começaram a desaparecer e tal? Eu peguei, sentei e fiz meu fluxo de caixa. Então, eu projetei todas as despesas que eu tinha
né, todas as despesas operacionais, fiz um retrato do que era uma empresa em relação à despesa e fiz um retrato do que era a empresa em relação à receita. E a receita por tipo de serviço, né? Esse até a gente é interessante porque eu tenho alguns parâmetros que eu uso para analisar mensalmente o resultado da empresa e não é todos os meses que eu analiso o resultado de cada tipo de serviço. Então, uma das coisas que me ajudou bastante foi porque eu enxerguei que 30% da minha receita até o dia 15 de abril vinha de escritório virtual e isso foi muito interessante, me deixou assim com uma certa tranquilidade porque é uma receita recorrente, né? Então, primeira coisa, eu sentei e vi o meu fluxo e vi como é que estava a minha dependência de caixa, né? Seja por tipo de serviço do coworking, aí a gente tem salas privativas, a gente tem escritórios compartilhados, né? A mesa compartilhada, a gente tem escritório virtual, salas de reunião, salas de treinamento e é interessante também essas salas de treinamento que ano passado a gente teve uma forte alta aí na procura, esse ano estava mais estável e é um serviço imediato, né, que assim, ele foi, na hora que estourou o coronavírus, a gente teve que fechar enfim, esse serviço e o impacto, eu tinha medo do impacto ser muito maior do que ele foi, né? Então, bom, primeira dica, sentar, fazer seu fluxo de caixa por tipo de serviço, por tipo de serviço, por tipo de produto, né? E por despesa, né? Também. Bom, aí feito isso, eu comecei a enxergar qual o plano de ação que eu ia fazer. E foi muito interessante porque o plano de ação básico, todo mundo sabe pegar e olhar para as suas despesas e ver o que eu posso renegociar com o fornecedor, o que eu posso, enfim, reduzindo de custo. E uma das coisas que eu tive como padrão, não é padrão, talvez filosofia, talvez, sabe? Como alguns clientes vieram muito agressivamente cancelando o contrato comigo, eu falei, não, peraí, se todo mundo, até fiz um vídeo sobre isso, se todo mundo vier, eu cancelar as minhas obrigações, a outra pessoa cancela as obrigações comigo, isso vai virar um dominó sem fim, né? Então, a primeira providência que eu fiz foi renegociar, né? Conversar com meus fornecedores e não simplesmente ir lá e cancelar. Então, essa foi a primeira filosofia que eu adotei. E aí, quando isso na despesa, né? Então, eu montei tudo que eu gostaria de renegociar e tal. Todos, eu acredito, menos um, todos foram muito receptivos, né? Alguns se mantiveram em silêncio, mas quando chegar perto do vencimento da fatura, as pessoas vão ter que conversar comigo, não vai ter jeito, né? Então, enfim, a ideia é não deixar ninguém no prejuízo, de forma que ambas as partes possam reequilibrar, né, isso daí. Bom, aí vamos lá. Depois que eu fiz isso, eu fiz o fluxo de caixa, analisei as despesas, eu passei para analisar as receitas por tipo de serviço. E aí que foi assim uma grande surpresa, não grande surpresa, mas foi aí que eu consegui sair do olho do furacão ali e começar a enxergar o que eu posso fazer, o que eu posso vir a ser. Quando eu falo eu estou dizendo o mercado de coworking, né? Estou falando coworking em geral. O que a gente pode vir a ser de bom aí nesse futuro depois que tudo isso passar, né? E foi aí que eu comecei a enxergar o tanto que é importante, a gente ter uma receita recorrente, né? Então, ou seja, contratos estáveis que vá
nos pagando diariamente, diariamente, mensalmente, um valor X, Y e tal. O tanto que isso é importante para minha carteira, né? Vamos falar assim, para minha estabilidade. E aí eu comecei desde já projetar, né, o que eu poderia oferecer ao mercado, esse é meu menino passando, tchau. O que eu poderia oferecer ao mercado para estar fazendo as empresas, depois que tudo isso passar, fazendo as empresas terem mais resultado. E aí eu já estou desenvolvendo um produto de comunidade que eu acho que vai ser super útil. Então, o que eu queria passar para vocês é a análise do fluxo de caixa, sentar, parar, ver qual é meu fluxo de caixa, ver qual que é o potencial da minha empresa daqui para frente, né? Como que ela pode não ser tão atingida, onde que ela vai ter estabilidade, o que eu posso ter de manutenção, e também ver um pouco a imprevisibilidade, né? A maioria dos meus clientes, eles me pagam a recorrência no dia 15, né? Então aí hoje tipo, depois da manhã a gente vai ter um cenário aí do que vai acontecer, né? Então, voltando assim ao que é bom, né? Que é o cenário atual, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um cenário realmente de estagnação, acho que essa é a palavra, estagnação da nossa receita em coworking, né? Em escritório compartilhado. Então, e às vezes a gente vai ter, e depois do mês de abril a gente vai poder mensurar certinho, a gente vai ter uma redução dessa receita. E aí eu acho que todo mundo tem que agora começar a pensar o que a gente pode fazer de melhor para conseguir... meu filho está passando, às vezes me tira a atenção, mas vamos lá. O que a gente pode fazer para... perdi o raciocínio, o menino passou aí, mas vamos lá. Eu estava falando das receitas por tipo de serviço, né? O que a gente tem aí o que você tem atualmente, que é sala privativa, mesas compartilhadas. Eu vi em todo esse cenário que muitos coworkings não trabalham com escritório virtual, e essa é uma tecla que eu bato sempre, né? Eu vi que muitos coworkings não trabalham tanto com sala de reunião, né? Então, o que eu comecei a desenhar? Se eu gerar um produto que gere valor para o meu cliente, que faça a empresa do meu cliente ter a possibilidade de se relacionar com outras empresas, ter a possibilidade de alavancar seus resultados, ter a possibilidade de maximizar, deu uma travada na língua aqui, mas tornar o seu resultado o máximo possível. Se eu tiver um produto que eu consiga juntar várias pessoas e proporcionar a eles uma melhor distribuição da sua própria receita, talvez, é um pouco meio, às vezes parece um pouco meio confuso, mas nada mais é do que tornar ali uma comunidade e agrupar uma quantidade de clientes que ela é escalonável, esses clientes me pagando um valor acessível, né? Vamos colocar aí entre 70 e 100 reais, eu posso ter aí uma comunidade. Se eu gerar valor para ele suficiente, essa é uma das recorrências que eu estou planejando fazer, e que, se você está planejando o seu coworking, se você quer entrar nesse mercado, ou se você já tem um coworking, começa a pensar nessa possibilidade, tá? E aí o que eu fiz? Eu fui no mercado pesquisar sobre comunidades já existentes de outras áreas,
porque eu percebi que poucas pessoas dentro do coworking, desse mercado de coworking, fazem essa comunidade que eu estou me propondo a oferecer, né? E aí eu fui atrás do mercado de negócios mesmo, aí a gente tem o BNI que faz isso muito bem. Eu fui atrás de outras comunidades, tem comunidades de mulheres, comunidades femininas que fazem isso com bastante eficiência. Por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora faz bastante isso de juntar um grupo com essa finalidade. Tem grupos que às vezes não tem essa finalidade, mas que faz isso muito bem, vale a pena pesquisar, como tem um grupo da dona da Magazine Luiza, um grupo que acho que chama Mulheres do Brasil, um negócio assim. Ele não tem essa especificidade de gerar negócios, mas o modelo ali da comunidade é muito interessante para pesquisar. E o que eu acho é que todo mundo agora é o momento, né, de você pensar como é que você pode ter um produto de recorrência, né? Então, o coworking, né, só recapitulando aqui, que às vezes alguém chegou agora, o coworking entrou num momento, foi profundamente impactado pela crise, ele entrou num momento que a gente vai ter a estagnação da receita ou a diminuição da receita, porque as pessoas estão em casa e tal. A gente tem um futuro na qual o coworking vai entrar, sim, pode ter certeza, como uma opção de redução de custo, né, de redução de custo e de interação entre pessoas, mas eu nem vou falar ainda desse momento, vou deixar isso para uma outra live, né? No momento, eu queria chamar atenção para a oportunidade que a gente está na estagnação, a gente vai ter uma diminuição de receita, o que a gente pode pensar para gerar mais valor para o cliente e gerar mais recorrência no nosso negócio, serviços que geram recorrência, né? E aí eu falei que a gente tem o escritório virtual e eu falei um pouquinho da comunidade. O escritório virtual, gente, o que é essa modalidade? Né? Ela nada mais é do que eu terceirizar o operacional da empresa do cliente. Então vamos lá, às vezes ele trabalha home office, ou às vezes, muitas vezes, ele tem um outro emprego e ele tem sei lá, um professor de uma faculdade geralmente é um consultor, né? Mais ou menos assim, vamos pegar esse exemplo. Então ele é professor e ele é consultor. A empresa de consultoria dele terceiriza com a gente a área operacional, a telefonia, né, o motoboy, a parte de ter um endereço físico, que ele pode receber correspondência, que ele pode registrar a empresa dele, que ele pode ter ali a profissionalização do negócio dele. Ele paga um valor pequeno por mês, né, em torno de 200, 250 reais, e ele tem todo o operacional. E se ele precisa fazer uma reunião com o cliente dele, ele tem a sala de reunião disponível. Se ele precisa dar um curso, eu tô aqui dando um exemplo do professor que também é consultor, né? Então, peguei esse exemplo para poder explicar. Então, se ele precisa de uma sala para dar um treinamento que seja paralelo a onde ele é professor, ele tem a sala de reunião, a sala de treinamento disponível. Então, assim, é um serviço que você consegue escalar a quantidade que você imaginar, e é um serviço que custa pouco para o cliente e te dá um resultado muito grande, porque você, com uma pessoa que você tem no seu coworking, vamos falar, uma atendente, você consegue gerenciar mais de 100 clientes, né? E eu acho que o que vocês podem fazer, né? O que eu sugiro, quem está planejando um coworking, ou quem já tem um coworking, o que eu sugiro fazer? Pegar esse serviço de escritório virtual e aprimorar ele, para começar a pensar como que você pode agregar mais valor para o seu cliente, né? Como que você pode não só atender um telefone ou gerenciar correspondência, mas qual valor você pode gerar além disso ali, né? E aí fica
fica aí a questão para todo mundo pensar. Eu já pensei em várias vezes, várias coisas, né? Você pode reunir todo mundo em tempos, vamos falar em tempos de pandemia, né? Você pode reunir todo mundo virtualmente, você pode se oferecer para intermediar as pessoas, para elas fazerem negócios, né? Você pode fazer parcerias com empresas, com pessoas, palestrantes e tal, para que possam ensinar alguma coisa para essa comunidade que está se formando. Então, o escritório virtual dá para você agregar muito valor a ele, e aí você consegue manter uma carteira de clientes ativa que vai te dar uma estabilidade financeira. Lembra muito disso, gente, porque eu não estou falando do que eu acho. Isso é muito importante deixar claro aqui. Eu não falo o que eu simplesmente acho, ou estudo, ou projeto. Não, eu falo aqui exatamente as coisas que eu vivo. Tem 10 anos que eu estou nesse mercado, então eu não estou falando à toa, tá? Eu estou falando com propriedade do que eu vivo, né? Do que eu faço, do que eu aplico no meu próprio negócio. Então, é importante deixar claro que não é estudo, não é pesquisa, não é, enfim, é realmente a prática. É o que eu tento passar para todo mundo que me acompanha, que estuda comigo aí o mercado de coworking, né? Bom, então, só partindo aqui para a parte final dessa live, eu falei para você, eu comecei a live falando para você pegar o seu fluxo de caixa. Se você está planejando o seu coworking, reveja esse fluxo de caixa, despesa e receita por tipo de serviço, fazer a projeção. Eu tenho uma aula sobre isso, que eu até deixei disponível na internet, depois eu passo o link para vocês. Mandei para minha base de e-mails esses dias. Então você projeta ali o seu tipo de receita, e aí eu estou focando em 2 receitas, que são receitas recorrentes que você deve prestar atenção: comunidade e escritório virtual, né? Falei sobre as 2. E aí a pergunta que todo mundo me faz: como é que eu implanto um escritório virtual? Como é que eu implanto essa comunidade, né? Bom, a implantação do escritório virtual, gente, para fazer esse serviço, você precisa de um PABX, de um contrato com uma operadora de telefonia, de uma pessoa, e você precisa, isso é muito importante, você precisa de um coworking, né? O escritório virtual, ele é um serviço agregado ao seu negócio de coworking, tá? Não imagine, nem queira, eu te falo mais o seguinte: nem testa você pegar e pegar uma sala, alugar, colocar uma pessoa lá para atender telefone, para gerenciar correspondência, sem ter por trás um escritório compartilhado agregado, que não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa que vai ser o seu cliente, ele quer uma profissionalização de todo aquele serviço, de todo aquele contexto que é ele ser empreendedor, né? E essa profissionalização constitui ele ter um local na qual ele chame de empresa, né? Esse daqui é o local da minha empresa, não importa se é compartilhado ou se não é compartilhado, mas aquele ali é o local da empresa dele, aquela ali é a forma como a empresa dele se posiciona, se mostra ao mercado. Então, é um serviço agregado dentro do seu escritório compartilhado, tá? Eu estou falando isso porque eu recebo, às vezes, e-mails e directs e mensagens de pessoas falando: se eu posso pegar uma sala e montar ali uma estrutura de PABX e tal, e oferecer o escritório virtual, e não vai dar certo, né? É todo um conjunto de serviços, mas enfim. Aí você precisa disso, de um PABX, de um contrato de telefonia, de um coworking, né, ativo. E o coworking, mesmo que seja pequeno, ele pode oferecer esse serviço. E aí, só que o que acontece é que hoje em dia existem empresas que te oferecem essa solução pronta. Então, você planeja o seu coworking, ou você tem um coworking já montado,
esse coworking oferece serviço de escritório virtual e aí você contrata uma empresa, eu vou até dar uma indicação aqui de uma pessoa que eu acho muito bacana. Essa empresa já te oferece toda a estrutura pronta de PBX, de linhas telefônicas e tal. Você só precisa agregar o valor, né, que eu tô aqui falando, de juntar as pessoas, de oferecer valor àquele serviço, né, da pessoa enxergar que não é só um telefone, uma correspondência. Né? A empresa que eu ia falar que eu ia indicar chama Alô Empresa. Eu não sou cliente deles, eu não utilizo porque já tem o meu escritório virtual já tem 10 anos, então está funcionando do jeito que está, a estrutura própria, e eu acabei deixando dessa forma. Mas é uma empresa que eu indico, que tem feito um ótimo trabalho com várias pessoas, várias empresas, desculpa, vários coworkings, que chama Alô Empresa, eu indico bastante eles. Né? Então, recapitulando, né, eu falei aqui sobre o cenário atual. A gente entrou numa estagnação de receita, a gente entrou numa estagnação, talvez até uma diminuição de receita, né? É importante mencionar, até hoje, aqui, esse aqui é o celular lá da CWK, hoje mesmo eu recebi uma cotação aqui de escritório virtual. Então, é importante falar que uma parte do mercado, que é escritórios compartilhados, mesas compartilhadas, esse realmente parou de chegar gente querendo novas propostas. Agora, salas privativas e escritório virtual continua tendo demanda, né? Pelo menos a gente, talvez o estilo do marketing que a gente faz, não sei, mas continua tendo demanda. As pessoas estão enxergando que este momento vai passar, né? Eu fiz esse parênteses só para animar as pessoas que às vezes estão planejando e às vezes tem um coworking já, e para dizer para vocês que isso vai passar, né? Bom, aí eu falei sobre projetar o seu fluxo de caixa, ou seja, analisar as suas despesas, analisar as suas receitas por tipo de serviço. É importante porque até mesmo para entender se você é uma pessoa que não tem esse hábito de analisar, se você tem a receita recorrente ou não na sua carteira, né? E a receita recorrente é muito importante, ela vai te dar uma estabilidade, nunca se esqueça disso. Eu acho que assim, tem quantos anos que eu faço esse trabalho na internet? Desde 2015, né? E não, até antes, desde 2012. Bom, enfim, desde sempre eu falo de receita recorrente. E agora, eu acho que mais do que está provado na prática que te dá uma estabilidade, te dá uma tranquilidade em momentos difíceis, né? E é engraçado que eu estava conversando com alguns donos de coworking, todo dia acaba que a gente troca algumas ideias e tal, e tem coworking que tem 700 mil pessoas, 700 a 1000 pessoas nessa modalidade na carteira de clientes dele. Então imagina a tranquilidade que é você ter esse tanto de gente numa recorrência, assim, você saber que durante os próximos 3 meses você vai ter X, Y, Z de faturamento, né? Mas enfim, eu estava fazendo a recapitulação e aí eu começo outro assunto e vamos lá. Aí eu falei para você pegar e fazer a sua projeção de fluxo de caixa por tipo de receita, despesa, né? Olhar para as suas despesas, você vai renegociar seus contratos, olhar as suas receitas e você vai entender qual receita recorrente você pode ter ali. Se você não tem, começa a projetar, e eu dei aqui 2 exemplos. Receita de comunidade, que é uma coisa que poucos coworkings fazem. Eu também ainda não fazia tão fortemente, agora eu estou projetando esse serviço. E serviço de escritório virtual, é um serviço mais fácil de oferecer. Eu dei aqui a indicação da Alô Empresa para poder orientar quem ainda não tem ou quem está planejando o seu coworking. É o serviço que você
profissionaliza a parte operacional da empresa do cliente. E aí eu dei o exemplo de quem é professor e também é consultor e geralmente precisa desse tipo de serviço, né? Eu hoje tenho aproximadamente 300 clientes nessa carteira e eu falo com propriedade que dá uma certa recorrência. Me dá uma certa tranquilidade, né? Então fica aí as minhas dicas de hoje, né? Que é você prestar atenção no seu fluxo de caixa, prestar atenção nos tipos de receita que você tem, olhar para elas, ver quais que são recorrentes. Se nenhuma for recorrente, começa desde já a criar uma receita recorrente. Você que tem experiência com coworking, ou você tem experiência de vida, né, gente? Não vai ser difícil de você fazer, tá? E eu vou ajudar, eu tô aqui a partir de hoje, todos os dias, às 9h17, vou fazer uma live. Depois eu vou colocar lá no Instagram. Não tive tempo de fazer um layoutzinho para colocar, enfim, o cronograma do que eu vou falar, mas já está definido o que eu vou falar em cada live, e eu vou estar ensinando muito o que eu faço, o que eu estou projetando para o futuro, como que eu saí do olho do furacão, enxerguei o negócio por fora e eu enxergo uma recuperação do nosso mercado muito forte, porque aí eu vou deixar para a próxima live para a gente conversar, já deu 30 minutos que eu estou aqui, mas vou explicar para vocês por que eu enxergo a oportunidade, né? E eu vou deixar para a próxima, porque aí vai ter mais conteúdo para a gente falar, mas existe sim uma oportunidade. É um momento, obviamente, triste, porque a economia vai entrar em recessão, se é que já não entrou, né? Pessoas estão ficando doentes e tal, mas eu acho que a gente tem que olhar tudo com uma positividade, sei lá se existe essa palavra, mas de uma forma mais positiva, e é isso que eu tenho tentado fazer todo santo dia. E eu vou te falar que isso tem gerado em mim várias ideias, assim, do que fazer, de como fazer, e tem sido muito rico a experiência para mim, tá? Olha só, eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou aqui. Eu vou deixar essa live gravada e postada, né? E eu tô aqui no YouTube e no Instagram. A próxima vez é amanhã, às 9h17. Eu vou tentar fazer também no Facebook. Não sei como que eu vou conseguir, que não tem que arrumar um outro celular, mas vamos lá, tá? Um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo. Obrigado por vocês terem me acompanhado. Ó, como é que eu desligo aqui? Um beijo para vocês.